Obrigado a você que tem apoiado o ministério da Novo Tempo, você que tem orado pela Novo Tempo, e nós louvamos a Deus porque os milagres não param. Cada dia a gente tem testemunhado novos milagres, e como Deus tem alcançado tantas pessoas. Deixa eu contar um para vocês rapidamente. Eu recebi outro dia na minha sala, no Novo Tempo, um DVD. Uma senhora gravou a história dela e mandou para mim. E ela fez isso em gratidão a Deus. E ela começou assim: pastor, eu era de uma outra denominação, e a igreja queria que eu batizasse o meu filho, que havia nascido. Mas eu, mesmo pertencendo àquela denominação, eu não concordava em batizar uma criança recém-nascida. E eu fui relutante e não quis batizar. E disseram para mim: se você não batizar o seu filho, e se ele vier a morrer, ele vai morrer pagão. E se ele morrer pagão, não há salvação. Por coisas da vida, no 6º mês, meu filho faleceu. E eu entrei numa profunda depressão, porque eles tinham dito para mim que se o meu filho morresse pagão, sem ser batizado, ele estaria condenado. E na depressão, eu tentei o suicídio algumas vezes. E numa dessas madrugadas, sem conseguir dormir, eu peguei o canal da minha TV e comecei a passar. E cheguei no Novo Tempo. Era madrugada, e eu cheguei no Novo Tempo, no exato momento que estava passando Bíblia Fácil. E o Senhor falava do batismo de crianças. E quando o Senhor explicou que nós não temos na Bíblia autorização para batizar recém-nascido, e eu descobri que eu não estava errada, caiu de meus ombros o peso de 1 tonelada. E eu entendi o que Jesus havia dito no Evangelho de João capítulo 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me senti livre em Jesus Cristo. Não parei mais de assistir a TV, fiz os estudos, e hoje sou um adventista. Não é um milagre isso? A pessoa chegar na madrugada, num programa que vai responder exatamente a grande questão da vida dela. Você acha isso um milagre ou não? Mas não é todo milagre. Eu fiz contato com essa senhora e perguntei assim: e como que a senhora assiste Novo Tempo na casa da senhora? A senhora tem Sky, tem Net, Oi, Claro? Ela disse: não, eu não tenho TV paga. E como a senhora assiste? Em cima da minha TV tem uma anteninha assim, de 2 perninhas, e é com essa anteninha que eu pego o sinal da Novo Tempo. Eu falei: irmã, essa anteninha de 2 perninhas, ela só pega canal aberto, e a cidade da senhora não tem Novo Tempo em canal aberto. Ela disse: pastor, eu não sei, mas há 1 ano que eu assisto a Novo Tempo. Eu peguei o telefone, liguei para o Tito, gerente de expansão na época, e falei: Tito, o que está acontecendo? Ele fez a pesquisa dele e disse: olha, o que está acontecendo eu não sei, mas naquela cidade não tem Novo Tempo. Pois essa mulher assiste Novo Tempo em canal aberto, numa cidade que não tem Novo Tempo. Quando Deus quer fazer o milagre, Ele não precisa de nada e de ninguém, porque Ele é Deus. E todos os dias os milagres se repetem. Semana passada, recebi uma carta de 4 páginas, uma mulher falando como que a sua vida estava destruída, com um casal de filhos na miséria, e ela começou a assistir Novo Tempo, e com alguns meses, a família dela está sendo reestruturada. Extraordinário. Outro dia me ligou um senhor da Bahia:
pastor Arilton, aqui a gente ama Novo Tempo no meu vilarejo, e eu queria que o senhor viesse nos batizar. Mas não tem igreja adventista aí? Não tem não, pastor, é um vilarejo no interior da Bahia, não tem igreja, é um vilarejo. E eu e minha família queremos batizar, o senhor pode vir aqui? Falei, amigo, eu não tenho data esse ano mais, como é que eu vou fazer? É o senhor e a família? Sim. Quantos vocês são? 25. Eu disse, espera aí que eu acho que apareceu uma data aqui. Evangelista, né? Brincadeira, eu não fui lá batizar, mas um pastor adventista foi, batizou 34. Agora tem igreja, a família construiu uma igreja, não tinha um adventista, agora tem uma igreja. Quantos milagres Deus tem proporcionado, e esse é o tempo de nós como igreja, aproveitarmos para continuar pregando, porque o que nós cantamos há pouco, nós vamos ver Jesus. E Ellen G. White escreveu, né? Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Eu vou fazer 2 seminários para vocês nessa tarde, eles serão curtos. O primeiro deles, se puder colocar, ele se chama Adventismo, Compromisso com a Verdade. E você vai entender que esta igreja, ela tem um compromisso muito sério com o que a Bíblia fala, com o que a Bíblia ensina. E depois, num segundo seminário, nós vamos pensar um pouquinho a respeito de escatologia. O que vai acontecer daqui para frente, no cenário mundial? Nós vamos colocar a data de 2018 e vamos começar a viajar no tempo, até a volta de Jesus, pelos olhos da profecia, e vamos entender o que vai acontecer em nossa história. Antes, porém, o seminário Adventismo, Compromisso com a Verdade. Trouxe sua Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe. Deixa eu ver. Coisa bonita. Não deixe trazer sua Bíblia para a igreja. Não deixe. Eu sei que você talvez tenha ela em um aplicativo, num celular, mas esse livro é especial, né? A gente tem que aprender a carregar esse livro. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, Tua palavra está aberta diante de nós, queremos estudá-la mais uma vez, queremos convidar o mesmo Espírito Santo que esteve com João, lá na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás, que Ele possa estar conosco aqui na igreja. Queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua vontade para a nossa vida, sobretudo queremos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Por isso nos abençoa nessa tarde de estudos, é a nossa oração, em nome de Cristo, amém. Esse seminário eu preparei motivado por um e-mail. A Novo Tempo recebe 1000 e-mails por dia, é a nossa média. Esses e-mails são perguntas bíblicas, são pedidos de estudos bíblicos, pedidos de aconselhamento, e quando chega um e-mail bem carinhoso, eles encaminham para mim. Esse foi um deles. Gostaria de dizer que é insuportável um pastorzinho falando mal da igreja que Jesus fundou e também do Santo Padre, o Papa. Ele está falando aqui do pastor Ivan, deve ser. Criem vergonha na cara e vão estudar história. Vocês não sabem de nada. A Bíblia de vocês é mutilada. Vocês não passam de uma seita, de lobos que atacam ovelhas. Quando Jesus subiu aos céus, não deixou uma igreja, deixou uma igreja, e não a Bíblia, seus bibliólatras. Carinhoso, né? Algum atendente me encaminhou, e aí eu preparei uma resposta para ele. Gastei um tempo preparando a resposta. Comecei assim: olá Guilherme, muito obrigado por seu e-mail. Ficamos contentes em saber que você assiste a Novo Tempo. Você fala que nós estamos falando mal do Santo Padre. Eu acho que você não está acompanhando os noticiários, porque o próprio Papa Francisco, quando foi nomeado, eleito, ele disse ser um pecador, e até pediu à igreja que orasse por ele.
Então ele não é santo, segundo você está dizendo. Ele disse ser pecador e pediu oração. Você diz também que nós não estudamos história. Eu queria dizer para você que a igreja adventista, ela segue a linha de interpretação profética chamada historicista, aonde nós estudamos a profecia aliado com a história. A gente entende que a história é o palco da atuação divina, e a profecia se cumpre ao longo da história. Você diz também que a nossa Bíblia é mutilada. Eu não acho que a nossa seja mutilada, é a sua que tem livro demais, porque a nossa tem 66, a de vocês tem 73, então tem livros a mais. Você fala também que nós não passamos de uma seita. Bom, não se esqueça, quando surgiu o cristianismo, eles eram uma seita chamada os do caminho. Não critique seitas, cuidado, se você acha que nós somos, mas nós não somos uma seita, nós somos uma igreja protestante, tradicional, reconhecida mundialmente como uma igreja assim. Você diz também que Jesus não deixou uma igreja e não a Bíblia. Pelo contrário, eu acho que Jesus deixou um povo que seguiria a Bíblia, e esse povo é a sua igreja. Agora, se você acha que nós somos bibliólatras, nisso você está certo, a gente ama esse livro. Enviei o e-mail, esperei um tempo por uma resposta, passou uma semana, 2 semanas, veio a resposta. Por que você não evangeliza? Só sabe meter a boca na igreja de Cristo? Isso é repugnante, me desculpe. Só 3 linhas? Eu escrevi uma página para ele, e ele me responde com 3 linhas. Percebam uma coisa, a mensagem adventista, ela não é popular, e ela também não é politicamente correta. Nós temos uma mensagem específica para esse momento da história, e a nossa mensagem não é popular e não é politicamente correta. É a mensagem de Deus, é o que Deus diz em sua palavra. Essa é a nossa mensagem. A nossa igreja sempre teve uma preocupação muito grande em não se afastar da Bíblia. E desde 1872, quando foi publicado na nossa revista um artigo chamado Sinopse de Nossa Fé, a igreja tem procurado sistematizar aquilo que ela crê. Lá no início, em 1872, foram pontuados 25 crenças fundamentais. Quando chegamos em 1889, a igreja começou a escrever o Yearbook, esse livro do ano, com informações sobre a igreja, sobre quem servia a igreja, e lá apareceu um resumo de nossa crença, 28 pontos. Em 1831, o Yearbook passou por uma revisão, e então ficaram 22 pontos. Em 1980, a igreja enfrentou uma grande crise teológica, principalmente por parte de Desmond Ford, um dos professores de teologia da igreja. O tema do santuário foi criticado, a nossa doutrina foi criticada, e a igreja teve que se reunir para responder essas críticas. E como resultado dessa resposta que foi feita a esse professor, nasceu o livro Nisto Cremos. E em 2005 na Assembleia Mundial de St. Louis, a igreja votou a 28ª doutrina. Então, no que creem os adventistas? Nós cremos em 28 pontos bíblicos, que nós chamamos de crenças fundamentais. Por que nós temos que fazer essas revisões de tempos em tempos? A explicação é que essas revisões do pensamento doutrinário adventista não representam uma mudança na crença, mas um ajuste na declaração que resume e sistematiza o que nós acreditamos. Assim como nós cremos que a verdade não é estática, mas ela é dinâmica,
essa compreensão também é dinâmica, e nós temos que avançar com o tempo em nossa crença. Se assim não fora, a igreja estaria estagnada no tempo. E se você perguntasse, por exemplo, para Tiago White, Uriah Smith e John Lofbottom a respeito da Trindade, eles não acreditavam na Trindade. Agora, porque eles não acreditavam, nós vamos não acreditar, uma vez que ao longo das décadas, a igreja sistematizou a crença e entendeu que a Trindade é um tema bíblico, é uma doutrina bíblica. Então, às vezes se levantam por aí alguns querendo serem chamados os adventistas históricos, porque querem voltar a crer como criam os pioneiros. Muito cuidado, nós temos que crer em tudo que criam os pioneiros, se não houve uma mudança na compreensão da verdade. Porque se você quiser crer exatamente como eles criam, talvez teremos que voltar a comer carne de porco, porque muitos deles comiam. Talvez teremos que fazer uso do cigarro, porque alguns fumavam. Mas a compreensão da verdade, ela é progressiva, e a igreja tem que progredir. Um outro detalhe, no livro Nisto Cremos, que resume hoje nossas crenças, na introdução, é dito que, na medida que estudamos as Escrituras, nós adquirimos uma compreensão cada vez mais ampla das verdades bíblicas, mas a realidade delas ainda vai muito mais além da nossa compreensão. Então nós estamos estudando uma realidade que é eterna, que vai além da nossa compreensão do dia de hoje, e é por isso que nós preferimos chamar crenças e não doutrina. Escrevemos esse livro, diz a introdução do Nisto Cremos, com a consciência de nossa dívida para com as ricas verdades bíblicas que recebemos da igreja cristã ao longo da história. E você sabe que nós adventistas somos herdeiros de muitas crenças. Por exemplo, não foram os adventistas que descobriram o sábado. Nós aprendemos isso com quem? Com os batistas do sétimo dia. Os adventistas não descobriram que tem que batizar por imersão. Aprendemos isso com quem? Com os batistas. Os adventistas creem na santificação, na justificação, santificação e glorificação. Com quem aprendemos isso? Com os metodistas. Acreditamos que somos salvos pela graça mediante a fé. Com quem aprendemos isso? Com os luteranos. Para citar George Knight, o que é essencialmente adventista no adventismo? É a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, é a crença na reforma de saúde, é a crença no dom profético manifestado em Ellen G. White. Isto é essencialmente adventista no adventismo. As outras crenças, nós somos herdeiros. Isso quer dizer que a gente tem que continuar avançando. E o livro continua assim: cuja compreensão dessas verdades, sucessiva de nova luz, conduziu a igreja em direção ao entendimento mais amplo do caráter de Deus. E reconhecemos que esse entendimento é sempre o quê? Progressivo. Progressivo. Ellen G. White tem um texto onde ela diz assim: há verdades intocadas na palavra de Deus. Compreensão progressiva. Avançar sempre. É por isso que na igreja adventista você não tem 28 doutrinas. Nós temos 28 crenças. O que é uma doutrina? É uma realidade descrita pela Bíblia. E o que é a crença? É a compreensão acerca desta realidade, que pode com o tempo sendo aperfeiçoada. Por isso nós usamos o termo crença. Para ficar claro na nossa mente, eu vou trazer um exemplo de Apocalipse capítulo 13. Abre aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, verso 18. É o último verso do capítulo.
Apocalipse 13, 18. Que diz o texto aí? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666. Como a igreja interpreta o 666? Nós temos dois grupos na igreja. O primeiro grupo é o que usa da gematria. O que é gematria? É quando você confere um valor numérico a uma letra de uma determinada língua. Isso é gematria. Então pega-se o título Vicaris Filii Dei, atribui-se um valor a cada letra, os romanos faziam isso, e você chega ao número 666. Isso é gematria. Como que essa gematria, essa forma de interpretar Apocalipse 3:18, chegou na igreja adventista? Tudo começou com Uriah Smith, e quem sabe ele foi o primeiro teólogo da igreja, um homem muito respeitado, e ele escreveu um livro chamado As Profecias de Apocalipse, e na página 214, ele disse assim: a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Ele foi quem escreveu isso. Em 1887, J.N. Andrews, um outro pastor dessa igreja, nosso primeiro missionário oficial, além-mar, escreveu um livro, ou reeditou um livro, Os Três Anjos de Apocalipse 14. E nesse livro, nessa reedição, ele vai pegar a gematria de Uriah Smith e colocar no seu livro. E quem era Andrews? Segundo Ellen G. White, o homem mais preparado que nós tínhamos no círculo adventista. O homem mais preparado. Por quê? Um profundo conhecedor de Bíblia. Certa vez Andrews disse assim: se nós perdermos o Novo Testamento, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Não sei se faria com todo o Velho. Esse é o tipo de homem que nós tínhamos dentro da igreja. E ele escreve um livro sobre Apocalipse e coloca a gematria que ele aprendeu de Uriah Smith. Em terras tupiniquins, essa visão, essa interpretação chegou através de alguns autores brasileiros e através de algumas traduções. Araceli Melo coloca a gematria no seu livro. Roy Alan Anderson, que foi traduzido, coloca a gematria. Mervyn Maxwell usa também a gematria. Daniel Belvedere, no seminário As Revelações do Apocalipse, que foi uma bênção para a igreja, e espalhou o conteúdo de Apocalipse para os adventistas, principalmente a partir de 1989. Pode-se acrescentar essa lirra Henry Feyerabend, no livro Apocalipse, verso por verso. Vários foram os autores que colocaram a gematria, e a igreja brasileira ensinava a gematria. Eu me lembro que minha primeira conferência foi usando esse material do Daniel Belvedere. Eu tinha 17 anos, e eu ensinava gematria na minha conferência. Agora a igreja, desde 1980, a igreja mundial tem dito: não usem a gematria, não interpretem Apocalipse 3:18 por causa do Vicarius Filii Dei. Não é esta a visão correta. E por que a igreja a igreja mundial estava advertindo a não usar gematria? Por que eu e você não devemos usar essa forma
de interpretar o texto? 5 motivos. O primeiro deles, falta de apoio histórico. O que eu quero dizer com isso? Como que surgiu essa história de 666 aplicado à primeira besta de Apocalipse 13? Havia um adventista americano, norte-americano, chamado C.T. Everson. E esse adventista era fotógrafo. Um dia ele foi visitar Roma. E lá em Roma ele fotografou as tiaras que os papas usaram na Idade Média. Lá tem uma sala onde todas elas estão reunidas. E ele fotografou essas tiaras, essas mitras papais. De volta nos Estados Unidos, ele deu uma dessas fotos para o pastor Prescott, que era um tremendo evangelista da igreja. O pastor Prescott começou a usar essa foto nos seus evangelismos, para falar das mitras, das tiaras, da autoridade papal da Idade Média. Aí alguém, na nossa casa publicadora, pegou essa foto e, trabalhando o Photoshop da época lá, ele colocou na foto a expressão Vicarius Filii Dei. E foi daí que surgiu a lenda de que na mitra do Papa estava escrito Vicarius Filii Dei, que dava 666. Quando a igreja soube, disse para ele: pastor Prescott, o senhor não pode usar essa foto, ela foi manipulada, isso não está lá originalmente. E ele parou de fazer. Mas quando ele parou, as plumas já haviam sido espalhadas ao vento. E foi assim que a lenda se espalhou, de que na coroa do Papa está escrito Vicarius Filii Dei. Ou seja, nós não temos apoio histórico para isso. Nunca esteve escrito na mitra de Papa nenhum Vicarius Filii Dei. Segundo ponto, violência à língua original. Se o Apocalipse foi escrito em grego, por que é que nós vamos usar o latim para interpretá-lo? E se a gente quer usar o latim para o 666, por que não usar o latim para os 144 mil, para os 1000 anos, para os 1260? Por que não aplicar o latim em outras circunstâncias, mas só em Apocalipse 13, 18? Veja a incongruência. Você querer usar o latim para interpretar o Apocalipse, que foi escrito em grego, é como você querer usar o português para interpretar a frase dita por Cristo na cruz: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aonde estava a vírgula? O que ele disse de fato? Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje, vírgula, um dia você vai estar no paraíso comigo? Aonde eu ponho a vírgula? Não interessa, porque no grego não tem vírgula. Professor Comide, é isso mesmo? Estou certo? Me corrija, viu? Se eu não tenho a vírgula no texto original, por que eu vou usar a estrutura literária portuguesa para entender o grego do Novo Testamento? É a mesma coisa de aplicar o latim para o grego. Então isso é uma violência à língua original. A Bíblia tem que ser interpretada à luz da língua grega, hebraica e aramaica e das suas regras gramaticais. Terceiro ponto, por que não usar o Vicarius Filii Dei? Aplicação indevida da gematria. A gematria era pouco usada pelos romanos, mas mesmo no seu uso corriqueiro, eles nunca partiam de um título para um número. A gematria era usada, mas se partia do nome para o número, e nunca do número para o nome. Então não dá para você aplicar a gematria, porque nem eles faziam dessa maneira. Um quarto ponto, o equívoco do título. O título historicamente atribuído ao Papa não seria a forma longa, Vicarius Filii Dei,
mas apenas Vicarius Dei ou Vicarius Christi. Então vamos lá. A expressão Vicarius Filii Dei, ela só aparece num único documento da Igreja Católica. Esse documento se chama a Doação de Constantino. Então nós estávamos interpretando um texto com base num único documento da igreja que aparece a expressão Vicarius Filii Dei. Só que a própria igreja romana já reconheceu que esse documento é falso, que ele foi forjado na Idade Média, ou antes disso melhor, para que os papas mantivessem sua autoridade sobre o império. Então, o título, o documento foi forjado para ensinar que um dia Constantino passar a sua autoridade para o bispo de Roma. Isso lá ainda no IV século. Então nós tínhamos um único documento e a igreja diz que ele é falso. A expressão Vicarius Dei ou Vicarius Christi, elas sim aparecem em vários documentos da igreja, mas só que elas não dão 666. E finalmente, um último motivo, o procedimento exegético supérfluo. Por que uma exegese superficial? Porque os estudiosos chegaram à conclusão de que a besta de Apocalipse 13 era de fato o sistema papal, sem fazer uso do 666. E quem sabe o primeiro caso é Robert Fleming Jr., que morreu em 1716 e ensinava isso. E ele morreu quando não havia nenhum adventista sobre a face da terra, mas já ensinava que esse poder é representante do bispo de Roma, do poder papal. Pastor, se não é o Vicarius Filii Dei, o que é o 666? Então vamos agora para o segundo grupo de intérpretes da igreja. O que eles dizem? No Apocalipse nunca se usa a gematria como método, então prefere que o 666 seja um número simbólico, como os 144 mil. E para nós entendermos o assunto, temos que apelar para a intertextualidade. O que é isso? É quando algumas expressões do Novo Testamento já apareceram no Antigo Testamento. Você faz uma comparação para chegar a conclusões. E você sabe que o Apocalipse, ele tem 404 versos, mas desses 404, cerca de 270 já estão no Antigo Testamento. Ou seja, o pano de fundo para o Apocalipse é o Antigo Testamento. Os temas ali tratados remontam ao Antigo Testamento. E aonde nós encontramos um texto paralelo para Apocalipse 13? Em Daniel capítulo 13. Por quê? Porque há pelo menos 6 elementos comuns aos 2 capítulos. Quais são eles? O tema é a adoração, em ambos os capítulos. Lá em Daniel 3, quem não adorar a imagem de Nabucodonosor, vai ser morto. Em Apocalipse 13, quem não adorar a besta, vai ser morto. Em Daniel, há um decreto de morte, o mesmo em Apocalipse. Em Daniel temos uma imagem, erguida na planície de Dura. Em Apocalipse 13, a segunda besta fará uma imagem à primeira besta. Em Daniel, você tem uma imagem de 6 côvados de largura, 60 côvados de altura. Era a dimensão da imagem que o rei construiu. Por que esses números? Os babilônicos davam números para os seus deuses, e o 6 era o deus menor, o 60 o deus maior, e quando eles queriam falar de todos os deuses, eles usavam os 600. Aí você tem agora um 600, um 60 e um 6. Todas as divindades babilônicas reunidas numa única imagem. Um remanescente, lá em Daniel 3 eles têm nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em Apocalipse 13 eles têm uma característica: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E finalmente você tem um livramento miraculoso. Em Daniel,
eles foram lançados na fornalha ardente e não morreram. No Apocalipse, sairá um decreto de morte, todos serão condenados, mas os santos não morrerão, após o fechamento da porta da graça. Assim, o segundo grupo de intérpretes entende que o 666 representa mais um sistema, em vez de um indivíduo, e como é usado no sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. O 666 é um símbolo do poder opositor a Deus que se levanta contra ele. E eu termino com esse texto de Ellen G. White, onde ela escreveu assim, O Outro Poder, página 24. Não há desculpas para ninguém assumir a posição de que não há mais verdades a serem o quê? Reveladas, e de que todas as nossas visões da Bíblia não têm qualquer erro. Ninguém tem que assumir essa posição. E ela continua, o fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a verdade por muitos anos pelo nosso povo, não é uma prova de que nossas ideias sejam o quê? Infalíveis. A idade não transforma o erro em verdade, e ela pode ser reexaminada. Nenhuma verdadeira doutrina terá algo a perder pela cuidadosa investigação. Nenhuma doutrina. É por isso que a igreja adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica. Por quê? Porque ela reúne em seu bojo doutrinário todas as verdades apresentadas na palavra de Deus. E essa verdade, como eu disse, não é popular e nem politicamente correta, é a mensagem que vai alcançar o coração das pessoas para que decisões sejam tomadas. Eu estava em minha sala um dia, o pastor Frederico Branco, trabalha comigo, ele bateu a porta e disse assim, pastor Ariel, tem um homem querendo ver o senhor pode recebê-lo? Eu disse, claro. Quando ele abriu a porta, parecia Arnold Schwarzenegger, um homem enorme, forte, e ele disse assim, é você que é pastor Arilton? Eu pensei assim, eu acho que sim, qual a sua intenção? Eu disse sim. Ele disse assim, eu vim aqui apenas com uma pergunta para vocês. Vocês realmente acreditam no que vocês pregam? Ou vocês são pagos para encenar? Eu disse, nós acreditamos no que pregamos. Ninguém aqui é pago para ensinar nada. Nós ensinamos aquilo que nós acreditamos. E ele disse assim, se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Há 30 anos, eu estou buscando a verdade. E nesses 30 anos, eu já passei por 7 denominações. Mas há 6 meses, eu comecei a assistir a Novo Tempo. E eu aprendi com os adventistas o que eu não aprendi em 30 anos frequentando igrejas. E esta manhã, eu saí de minha casa, coloquei o endereço de vocês no GPS do meu carro, e eu vim parar aqui, porque eu tinha que saber se de fato vocês existem, se vocês são reais, porque se vocês existem, se vocês creem no que vocês pregam, eu quero ser um adventista. Eu perguntei, quem é o senhor? Ele disse assim, eu sou um coronel do Exército Brasileiro. Obrigado. O senhor é um coronel do Exército? E o que o senhor faz aqui no Vale do Paraíba? Ele disse assim, existem 3 empresas que produzem armamentos militares para o Exército Brasileiro. E uma delas está aqui, no Vale do Paraíba. E nenhum míssil, nenhum foguete, nenhum tanque de guerra, nenhum Hammer sai daqui para o Exército Brasileiro sem a minha assinatura. E esse homem que tem acesso aos líderes das Forças Armadas desse país e ao ministro da Defesa,
ele hoje se senta nos bancos todo sábado, como um adventista como você. E sabe o que ele me disse outro dia? Pastor, eu sirvo o exército há 40 anos. Já participei de 2 guerras internacionais. Me logo no sistema todos os dias, no sistema de defesa do exército. Mas semana passada, ele me disse um tempo atrás, semana passada, quando eu fui me logar pela primeira vez, o sistema fez uma pergunta que nunca tinha feito em 40 anos. Qual é a sua religião? E enquanto eu não coloquei a minha religião, o sistema não logou. Se eles querem saber quem eu sou, agora eles sabem. Você acredita que nós estamos chegando no fim? E quanto mais nos aproximamos desse fim, maior tem que ser o nosso compromisso com a verdade. E tudo que essa igreja prega tem que sair desse livro. Porque se nós deixarmos de ser o povo da Bíblia, nós perderemos nossa relevância e perderemos a nossa função nesse mundo, que é preparar um povo para a volta de Jesus. Eu não sei se eu coloquei a foto dele aqui, não está aqui nesse seminário, mas eu mostro para vocês uma outra hora. Que Deus nos abençoe e que nós amemos a Cristo e sua verdade.